Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo. E essa semana resolvi fazer um vídeo especificamente falando sobre expansor mamário. Por quê? Porque na série Câncer de Mama, vamos falar sobre isso, tenho percebido que muitas mulheres, muitas de vocês inclusive que me seguem, fazem questionamentos a respeito do expansor mamário. Então no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre esse processo do expansor mamário. Eu vou contar para vocês um pouco mais detalhadamente a minha experiência. Vamos lá? Vamos relembrar, né? Para quem já assistiu os vídeos anteriores já sabe um pouquinho, mas para quem está assistindo o vídeo pela primeira vez, eu vou fazer um resumão e vou dar o foco aí na questão do expansor mamário. Bom, eu descobri o meu câncer de mama no começo de 2022, tá? Descobri fazendo um exame de rotina e o meu processo ocorreu de forma bem rápida entre o descobrimento do tumor e a cirurgia. Poucos dias antes da cirurgia, nós fizemos um planejamento cirúrgico com a equipe da mastologia e do cirurgião plástico. Por quê? Porque na minha ressonância não estava claro e nem dava para saber o tipo de tumor, só sabia que que tinha características de tumor maligno, tá? Então, quando juntamos antes da cirurgia para conversar, tínhamos o plano A, o plano B e o plano C. Então, o plano A era a melhor situação, tá? Então, foi solicitado um patologista para o centro cirúrgico e se durante a cirurgia o patologista conseguisse definir o tipo do tumor e esse tumor, se dentro dessa classe, né, do tumor fosse possível já fazer a remoção total das mamas e fazer a reconstrução mamária com a prótese de silicone, o problema estaria resolvido. Então esse tumor precisava ser um tumor que fosse retirado e resolvesse o problema, que não tivesse metástase e que já fosse possível, né, através da avaliação lá da equipe médica, fazer a reconstrução mamária e encerrar o assunto, né? Então, iria para a cirurgia, faria a remoção da mama, já colocaria a prótese de silicone e fim de papo. O plano B era, temos um tumor indefinido. Temos um tumor indefinido, vamos colocar o expansor mamário, porque a equipe de patologia não conseguiu definir o tipo de tumor no centro cirúrgico. Faz a remoção da mama, coloca o expansor mamário, verifica se tem metástase, fecha para esperar o diagnóstico e ver qual seria o próximo passo do tratamento. E o plano C seria a pior situação em caso tivesse metástase. Esse, gente, de fato, eu acho que eu nem prestei atenção direito, porque eu tava tão, como é que se fala? Na minha cabeça não era câncer, tá? Eu tava tão otimista que ia ser o A, né, o plano A, que eu nem entrei muito em detalhes do C, mas houve esse plano, tá? Se eu não me engano, esse plano seria a pior situação, se tivesse metástase, fosse mexer com linfonodo, mas eu não lembro em detalhes para falar com vocês, tá? Então, entrei lá no centro cirúrgico, foi feita a cirurgia, e de fato descobriu que o tumor estava tão grande nas duas mamas que o patologista não conseguiria fazer o diagnóstico ali. Então, ficamos no plano B. Coloquei o expansor mamário, tá? E esperamos o diagnóstico, o laudo, né, do patologista, do anátomo patológico, né? Como que foi o meu expansor, tá? Eu utilizei um expansor mamário da Johnson, tá? Esse expansor mamário, se eu não me engano, era entre 400 e 500 ml, de cabeça eu não me lembro bem. Eu saí do centro cirúrgico com 150 ml dele já completos, tá? Só 150 ml. E quando eu saí do centro cirúrgico, óbvio, meninas, o expansor mamário, ele não é fácil. Então, primeiro, já tinha o processo cirúrgico ali de remoção praticamente total da mama. O que sobrou da minha mama? Sobrou tecido mamário, sobrou. Como eles viram que não tinha metástase, eles conseguiram fazer a reconstrução aproveitando o mamilo. Então a cirurgia foi uma cirurgia pesada. Saí bem dolorida da cirurgia, saí com os drenos. E sim, o expansor mamário incomodava muito. Por quê? Porque ele tem aquelas duas válvulas laterais
que quando a gente é liberado pelo pessoal depois da oncologia, vai utilizar para fazer a expansão da mama, né? Preparar a mama para receber a prótese e fazer a reconstrução. Então, sim, meninas, o expansor mamário me incomodou muito, me incomodava muito. Então, primeiro porque tinha acabado de sair da cirurgia, estava tudo mexido, tudo dolorido, tudo cortado. E conforme eu fui, essa cicatrização foi acontecendo e foi desinchando, eu sentia muito incômodo. Por quê? Porque a hora que eu baixava o braço, eu batia nas válvulas. A hora que eu estava na cama, ia tentar me virar, apertava a válvula. Ou ia fazer algum movimento, a válvula incomodava. Então, gente, incomoda, né? É totalmente compreensível, dói mesmo, não tem como fugir, né? E eu acredito que até por ser mais magrinha, não ter gordura aqui nessa região do peito, incomoda até um pouco mais, porque tudo bate, né? Bem, fiz radioterapia, né? Fiz o planejamento da radioterapia, saiu o laudo, do anatomopatológico, descobri que eu tinha um carcinoma ductal in situ localizado, então não precisei fazer quimioterapia, somente a radioterapia. Durante o processo da radioterapia, que foram 18 sessões todos os dias, né, sessões diárias, né, só não fazia sábado e domingo, mas de segunda a sexta todos os dias. Não mexemos no expansor, então ele ficou do mesmo jeito do que quando eu saí do centro cirúrgico. Quando eu terminei a minha radioterapia, o cirurgião plástico começou a fazer o planejamento da reconstrução, mas dependia do quê? Da liberação da oncologista e da radio-oncologista. A radio-oncologista pediu 6 meses após o término da radioterapia para poder fazer a cirurgia de reconstrução. Então eu fiquei em média com o expansor uns 8 meses, 9 meses, por aí, tá, pessoal? E aí, só que assim, durante este processo dos 6 meses esperando, eu podia já começar a fazer a expansão. Então, eu esperei a minha pele dar uma melhorada, porque quem faz rádio sabe que a pele fica muito sofrida, fica muito judiada e a gente fica com uma sensibilidade muito grande. Então, a gente esperou esse processo aí de cicatrização e uma vez por mês eu ia no cirurgião plástico fazer a expansão do expansor. E, gente, realmente é uma coisa de outro mundo. É uma dor bem grande. E, assim, eu sou bastante resistente à dor, tá? Eu tenho um nível de dor bem elevado. Eu não sou muito mole, não. Mas, de fato, gente, é complicado, tá? O fato de colocar a agulha lá para injetar o soro dentro do expansor não era o problema. O problema é a sensação que dá quando esse líquido vai invadindo o expansor, né? Que é uma pressão que a gente sente. E os 4 ou 5 dias posteriores, que é uma loucura, porque tá mexendo com tudo lá dentro. Então, realmente, meninas, eu sentia falta de ar, dor nas costas, enjoo, não tem posicionamento para dormir. Para mim foi mais pesado do que a radioterapia e do que a cirurgia em si, porque essa dor ela ficava ali persistindo 4, 5 dias. Depois acostumava. Então sabe aquele negócio de você puxar a respiração forte assim e o ar não vir? É essa a sensação. De você ter tomado uma porrada nas costas, é isso. A dor no ombro, o peso, o enjoo no estômago por causa da dor, é complicado, tá? Então para mim, assim como para muitas de vocês que vêm nos comentários dos vídeos falar, a questão do expansor é bem complicada, tá? E, bem, no dia que eu fui tirar o expansor, eu fiquei muito feliz, né? Mas aí veio uma outra etapa que eu não sabia como que ia ser, né? Colocar a prótese, né? Como é que ia ser tirar o expansor e colocar a prótese? Bem, eu enchi 400 ml, tá, do meu expansor, que eu até tinha falado para o meu médico, primeiro que eu não tinha muita pele, né, porque como retirou e ele tirou o máximo de tecido mamário possível, não dava para ser uma mama muito grande, e eu também não tinha esse interesse, eu queria ficar com a mama bonitinha e do tamanho que mais ou menos era a minha, e tudo bem que eu já estava no lucro. Então aí veio uma outra ansiedade, né, tirar o expansor e como seria colocar a prótese. Gente, é libertador, tá?
Então, depois que eu me livrei do expansor, realmente é libertador. Lógico que você vai passar pelo processo cirúrgico, colocar a prótese de silicone, né? Fazer uma nova reconstrução mamária, né? Eu precisei colocar um pouco mais de gordura, porque eu não tinha para acomodar essa prótese. Mas assim, nada comparado ao expansor. A recuperação foi muito mais tranquila, também saí com os drenos. E aí, gente, acabou a dor. Então, realmente, o processo do expansor é um processo dolorido e muito complicado. Junte-se a isso todo o processo que nós que vivenciamos um câncer de mama, seja lá em qual nível for, já estamos enfrentando, né? Que é a questão psicológica, que é a questão de autoestima, que é a questão da fragilidade que a gente que estamos passando. Então isso aumenta muito mais, isso potencializa muito mais a nossa dor, né? Porque não é só o fato da dor em si, o expansor dói mesmo e pronto. Não, tem vários fatores ali que interferem. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: passa, né? Então quando a gente está no temporal, a gente acha que a chuva não vai passar nunca, mas ela passa. Então, vamos tentar entender esse processo do expansor, que é o mais complicado, que a gente vem discutindo aqui, como um processo passageiro, que é muito dolorido, sim, mas que ele é passageiro. Então, tentar olhar, não focar na dor, focar no lá na frente. É um passo necessário para que eu possa não sentir mais dor. É um passo necessário para que eu possa ir para a próxima etapa, né? Não romantizando de forma alguma, mas tendo essa visão mais otimista, porque a nossa mente comanda tudo, meninas. Então, quanto mais positiva formos e quanto mais tentarmos entender não o porquê isso está acontecendo comigo, mas para que isso está acontecendo comigo, eu acho que torna esse processo um pouco mais leve, né? Então, pensar que você já andou meio caminho, né? Você está com o expansor, você já andou meio caminho. Que o próximo passo vai ser um passo mais leve, um passo mais feliz, um passo para a sua cura e para o final de todo esse sofrimento. Tá bom? Conta aqui para mim a sua experiência, divide comigo essa experiência e vamos trocando essas ideias, trocando essas experiências, porque isso é muito importante para nós que estamos passando por isso e para as pessoas que estão de mão dadas com a gente durante todo esse processo também. Porque de vez em quando também para elas é difícil entender essa dor que a gente sente, né? É difícil aquela pessoa que nos acompanha durante o tratamento entender de fato o que é um pedido de afeto e o que realmente é um grito de socorro de dor, né? Então que esse vídeo ajude não só as mulheres ou homens também que passam por isso, mas a todos aqueles que estão ao nosso redor. Um grande beijo e espero vocês no próximo vídeo.